Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou trazendo a meditação para vocês, de quarta-feira, pedido do pastor. Vou continuar a sequência de um texto ou de uma sequência de mensagens que o pastor tem ministrado, que é sobre a esperança. Esse já é o quarto, a quarta parte da sequência de vídeos que fala sobre a esperança e como precisamos disso, né? No primeiro vídeo ele falou muito da questão das notícias, né? Que a gente muitas vezes escuta e que deixa a gente mais apavorado. Lembro que no começo da pandemia a falta de informação deixou muita gente apavorado, os números também muitas vezes assustam, mas essa mensagem e a Bíblia ela traz, apesar das lutas, das tribulações, das aflições, a Bíblia tem uma mensagem para nós, né? Uma mensagem de esperança. E então hoje eu vou ler com vocês no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vou ler a partir do versículo 27, um texto bastante conhecido e que eu acho que é bastante apropriado, né, para o momento, para o contexto. Fala assim no versículo 27 do capítulo 40 de Isaías: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, repetindo, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? É maravilhosa essa passagem. Essa passagem, como inclusive foi falado em um dos vídeos, né? Do pastor, sobre a situação em que o povo de Israel vivia, né, muitas vezes. O povo de Israel vivia cativo, né, vivia nesse contexto aqui, contexto de prisão, né, prisão por outros povos, né, enfim, todo aquele contexto de guerra, e que até em decorrência de trair Deus, né, abandonar os caminhos, né. No começo do livro ele fala sobre endireitar os caminhos, né? E eles chegavam a perguntar: o Senhor não se interessa pela minha situação? Deus não considera a minha causa? Quantas vezes ouvimos hoje esse tipo de indagação, né? A gente vive todo esse contexto, toda a situação. Onde é que está Deus nesse contexto? Onde é que está... por que Deus não escuta a gente e pede para acabar com tudo isso, com todo esse sofrimento, e que todos os outros sofrimentos, né, não só de pandemia, mas que todos os outros sofrimentos da humanidade, né? Por que isso acontece? E é interessante que Deus, o próprio Deus, responde, né? E responde com uma indagação, né? Será que a gente questionando a Deus e Deus pergunta: vocês não sabem que eu sou o Deus Todo-Poderoso? Eu conheço todas as coisas, eu conheço todas as situações, nada acontece ou deixa de acontecer sem a minha permissão. E é interessante que ele fala que, por ser o Deus Criador dos céus e da terra, sua sabedoria é insondável. Ele não se cansa, ele não fica exausto, ele não se atrasa. Então, Deus não se atrasa, não se atrasou. Deus não está alheio a essa situação em que vivemos.
Deus está no controle. Está no controle de tudo, de todas as coisas. Ele está no controle da história da humanidade. Agora, a pergunta é, ele está no controle da sua vida? Porque o texto segue nessa sequência aí, né? E aí ele fala da esperança. Ele fala assim, ó, mas aqueles que, no versículo 31 fala, mas aqueles que esperam no Senhor. Muitas vezes a gente se frustra, a gente fica cansado, porque a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira, no nosso tempo, ou muitas vezes a gente quer resolver, ou a gente confia em homens, confia em pessoas que essa pessoa trará a resposta, trará a resolução dos nossos problemas. É claro que Deus ele capacita homens, capacita pessoas, capacita cientistas, capacita médicos, capacita seja o que for, ou age inclusive de forma sobrenatural, sem a ação humana, mas ele pode agir através do homem. Mas o fato é que é ele que age, é ele que opera, é ele que trabalha. Então muitas vezes ficamos cansados porque a nossa esperança ela está depositada no lugar errado. A gente está levando um fardo que a gente não deveria levar. A gente está levando uma carga que a gente não deveria levar. A partir do momento que a gente entende que o nosso Redentor ele vive e no momento certo ele virá em nosso favor, virá nos socorrer. E esse socorro, entendendo que esse socorro não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Esse socorro ele pode ser chegarmos na eternidade, ou pode ser agora, daqui a pouco, né? Daqui a alguns minutos, alguns segundos. A gente não sabe as formas, o trabalhar de Deus, né? Nem tudo foi revelado aos homens. O que foi revelado aos homens é a palavra dele que estamos estudando, estamos lendo. Então, é somente em Deus que podemos descansar. Se você está com o coração aflito, sobrecarregado, a palavra de Deus nos ensina para depositarmos todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, tudo. Porque a angústia muitas vezes é algo que a gente está querendo que se resolva, mas não entrega completamente a Deus. Eu sei que é difícil de falar isso. Aliás, é fácil falar isso, mas muitas vezes é difícil de colocar isso em prática. Mas é somente quando entendemos que em Deus é que devemos depositar a nossa esperança. É de Deus que vem a nossa força. Porque no versículo seguinte, ele fala, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, ou suas forças são renovadas. Por quê? Porque não é mais você que está se esforçando para resolver o problema. Não é pela preocupação que essa situação de pandemia que vai ser resolvida, mas é somente na confiança em Deus e saber que Deus ele age de diferentes formas. Alguns eles levam, outros ele cura, outros a vacina chega e graças a Deus que recebemos a notícia de alguns irmãos que estão sendo vacinados. Glórias a Deus por isso. Mas Deus vai colocando as coisas no lugar, e para colocar as coisas do seu coração no lugar, você tem que deixar ele trabalhar no seu coração, entregar o seu coração. E por fim ele fala, voa alto como águia. É interessante essa metáfora que é utilizada aqui, porque muitas aves elas voam a partir sem muito esforço por conta do vento. Então que Deus possa ser esse vento de refrigério no seu coração e que possa te impulsionar, possa te dar a força necessária para continuar mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às tribulações. Algumas vão ser resolvidas hoje, amanhã, daqui a um ano, outras vão ser resolvidas só na eternidade. Mas, acima de tudo, o nosso viver é Cristo. E se estamos vivendo, é vivendo pela graça de Cristo. E se é pela graça de Cristo,
essa graça ela tem que ser real. E para ela ser real, nós precisamos entregar o nosso coração e pedir forças a Deus. Amém? Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de trazer a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo com essa situação em que vivemos e outras dificuldades que alguns passam. Outros passam por lutos, por perdas, outros passam por problemas, seja físicos, financeiros, ou mentais ou espirituais, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um. Entregamos nossos irmãos em Tuas mãos, entregamos todos nós em Tuas mãos e te pedimos, Deus, renova a nossa força, renova a nossa fé, que possamos ter a fé renovada e que possamos permanecer firmes e fiéis a Ti, sabendo que é o Senhor, é do Senhor que vem a esperança, porque o Senhor é a esperança para os homens, para o mundo. O Senhor é a esperança. Então a esperança depositamos em Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Fiquem em paz, meus irmãos. Deus abençoe.